Hoje, o programa Saiba Mais a Icita tem a honra de receber Lucélia Campos, responsável pela empresa Nova Alumínio. Nós vamos conversar um pouquinho com a Lucélia sobre a trajetória da empresa Nova Alumínio, que já somam 10 anos de mercado. É isso mesmo, Lucélia? Bem-vinda ao programa Saiba Mais. Muito obrigada, Débora, por essa oportunidade. Na verdade, nós estaremos completando agora 2024, 14 anos. 14 anos de atuação. 14 anos já de atuação aqui na cidade, na nossa região. E me conta uma coisa, como veio a ideia? Porque vocês já eram pessoas que empreendiam na cidade, mas como veio a ideia de ir para esse ramo do alumínio, da construção? Débora, é uma história um pouco engraçada e ao mesmo tempo trágica, porque a gente comprou janelas para nossa casa. Vocês estavam construindo? A gente estava construindo, chegou na fase das janelas. Quando nós fomos pesquisar e entender um pouco mais, a gente se deparou com algumas empresas, fizemos os orçamentos, só que na hora que entrega, não era aquela coisa, não era aquela janela que a gente imaginava. Era algo assim, fechava o vão, lógico, mas não tinha a funcionalidade que a gente precisava. Então, vocês recebeu um susto, né? Um susto. Porque daí, é bem na hora de embelezar a casa que você fala, uau, não era bem isso que eu queria. Na verdade, daí ela não satisfazia a nossa necessidade, a gente não tinha a viabilidade econômica daquilo, porque é um custo mais alto, a esquadria, todo mundo que está construindo sabe, e aquilo não representava o valor que a gente havia pago. Então, foi um susto para nós, mas dentro desse mesmo susto, no mesmo mês, nós tivemos essa ideia. Peraí, então é um nicho, é uma oportunidade. Porque assim como aconteceu para vocês, vai saber para quantas pessoas já tinha acontecido essa frustração, justamente, né, Lucélia? E isso acontece também hoje. Hoje, essa frustração, esse momento do encontro da esquadria para a obra continua acontecendo. Então, a gente também se depara, nós temos muitos clientes que vieram de outras empresas, que você cria aquela expectativa, aquela necessidade, mas depois, na hora da efetividade, o negócio não acontece. E aí, a hora que vocês receberam, não, isso aqui não tá bom, não. Eu vou pôr a mão na massa e eu vou fazer isso aqui e acontecer e ser bom. E, na verdade, nesse período, nós ficamos com a nossa obra parada por 2 anos, porque nós mesmos fizemos a nossa janela depois. Então, eu adoro essa história. Eu adoro essa história. A gente ficou com essa obra parada, investimos na empresa, o dinheiro que era para ser investido na casa, a gente desistiu, investimos na empresa e 2 anos depois, eu mesmo confeccionei as minhas janelas. E aí, passando rapidinho, né, por esse TBT, 14 anos depois, vocês são uma grande fonte geradora de emprego. Quantas pessoas hoje você tem mobilizadas na Nova Alumínio? Hoje a gente tem 40 funcionários, né? E nós temos 8 vagas efetivas para ser preenchida ainda vamos pensar, até agosto desse ano. Então eu vou dar um recado, você vai me dar uma licença um minutinho? Sim, claro. Eu vou dar um recado para você que está nos assistindo. A empresa Nova Alumínio está captando talentos para fazer parte de uma empresa que não para de crescer. Há 14 anos atrás, com um mau atendimento, com uma má prestação de serviço, eles inovaram e criaram um produto que se consolidou. Então, se você quer uma oportunidade numa empresa que não para de avançar, essa é a sua chance. No final dessa entrevista, a gente vai colocar os canais para você mandar o seu currículo. Pode ser assim, Lucélia? Pode ser, claro. E outra, a gente não precisa da experiência. A gente faz questão de dar aquele primeiro emprego para aquele jovem que está saindo da escola, que está entrando na idade adulta, que está começando a se profissionalizar, ainda não sabe, porque o serviço em si é um serviço fácil e a gente tem os padrinhos dentro da empresa que vai estar acompanhando ele, que vai estar fazendo essa gestão aí. O tão sonhado primeiro emprego, justamente, né? Você vai dar essa oportunidade para a pessoa aprender lá com você. Aprende lá com a gente. E daí, com esse conhecimento, ela vai estar apta para entrar em outras grandes empresas, outras multinacionais da nossa região. Então, isso é muito interessante para nós também. E isso é valioso. Isso é valioso. Porque você está disposta a preparar uma mão de obra que você não quer reter para sempre com você. Você quer
acender aquela chama da pessoa continuar se desenvolvendo e crescendo profissionalmente. Isso é muito valoroso, né, hoje no nosso mercado. É muito gratificante para a gente, empresário. É muito interessante quando você encontra um ex-funcionário que hoje está trabalhando numa grande multinacional, que está trabalhando com linhas de produção, que foi para o setor automotivo. Por quê? Porque ele teve uma base. Por menor que seja a empresa, existe um carinho, existe um afeto ali. Ainda mais no nosso caso, que foi, a empresa nasceu da nossa necessidade pessoal. Então, ela não nasceu por uma oportunidade de negócio, ela nasceu por uma necessidade íntima da minha família. Então, isso a gente transpassa também para o cliente e, lógico, para o nosso colaborador. E falando de esquadrias, né? Elas caíram no gosto das obras. A gente vê imensa variedade de materiais, de recursos, de formas de abertura, coisa que antigamente a gente nem sonhava. Elas caíram no gosto mesmo? Elas realmente caíram no gosto. É um nicho, é o que embeleza a fachada. Então, adoro essa palavra. Ela embeleza, ela emoldura a vista que o cliente escolhe. Entendeu? Eu não posso atravessar a vista que você escolheu para a sua vida com uma esquadria. Eu tenho que emoldurar aquilo que você deseja para o seu dia a dia. E se vê, né? Se vê que nasceu do coração. Nasce do coração. E continua 14 anos depois sendo feito com o coração, porque o lar é o melhor lugar para o ser humano. E se ele se sente com aconchego, se ele se sente que está no melhor lugar do mundo e está dentro da própria casa. Está dentro da própria casa. O primeiro local que você vai tocar quando chega em casa é a maçaneta da sua porta. Então, é aonde você tem que imprimir todo o carinho. Porque são detalhes, pequenos detalhes que no seu dia a dia, às vezes, você não percebe. Mas, para a gente, faz a diferença. Realmente, e é no todo dia. É no todo dia. E me fala uma coisa, quem quiser visitar o showroom da Nova Alumínio, ele é aberto todos os dias? A gente funciona das 8 da manhã às 5:30 da tarde, tá? O showroom. Aos sábados a gente tem plantão. Então, todo se sábado, eu, por exemplo, trabalho a semana toda, não tenho tempo, eu posso ir visitar o sábado também. Você pode visitar, a gente tem o plantão, a gente vai coletar os seus dados, tá tudo, porque obra é algo mais demorado um pouquinho. Então, geralmente, a pessoa tem a planta ou já tem o gabarito, ela tem já uma legenda com as tipologias que ela vai necessitar. Ela pode nos mandar isso via WhatsApp, tá? Pelos nossos canais aí de orçamento. E no sábado ela vai conhecer as linhas, tá? Então, ela senta, ela fica bem acomodada, ela vai entender as aberturas, ela vai entender o que é um trilho, ela vai entender o que é sobrepor, o que é embutido. Então, lá no showroom, ela tem toda essa variedade. Ela pode conhecer tudo. Ela pode conhecer. E você que está nos assistindo, para saber onde fica o showroom da Nova Alumínio, se é que você já não é cliente deles, é na Avenida Alexandre José Barbosa, número 485, no Jardim São Luís 2. O telefone fixo 4534-4419. Lucélia, eu adoro essa história, porque eu entendo que uma empresa que começa com o coração, se desenvolve, ela vai ter sempre o DNA do coração estampado em tudo aquilo que ela fizer. O programa Saiba Mais agradece a sua presença aqui, agradece a sua história e espero ter você para contar muitas e muitas novidades para os próximos 14, 28 e assim que sejam para muita próspera a sua história. Muito obrigada pela oportunidade. A gente com a Cita tem uma história longa aí, né? E a gente agradece muito esse espaço que vocês nos concederam. E o programa Saiba Mais a Cita contou mais uma história de uma empresa, de uma empresária que com seu coração trouxe para o DNA das esquadrias de alumínio toda a sua expertise. Na próxima semana, você vai conhecer uma nova história. Até mais!